Por que não há remuneração? Essa é a primeira questão que eu gostaria de colocar. E a segunda é, a doutora cristã, o teu coração como cristã, neste momento de mediação, como é que funciona? Porque, assim, eu sou pastor, pastorei algumas igrejas já, e todas as vezes que o casal vinha para um gabinete comigo, meu coração, como servo de Deus, como ministro, era apaziguar, reatar, era entender dentro da palavra, trazer uma consciência para eles que a continuação do relacionamento era a vontade de Deus. A gente entendia as situações e aquilo que não estava fugindo, a gente sabe de alguns assuntos que é bem complicado, mas a continuação era a vontade de Deus. O coração da doutora como cristã, assim, mediando uma situação, porque pelo que a senhora contou para a gente, de experiência, parece que a senhora se torna ouvido dos dois, né? Ouvido de um e de outro, e parece que eles começam a se ouvir. Se comunicar, na verdade, eles começam a se comunicar. Isso, exatamente, começam a se comunicar. Falta comunicação. E o coração, como é que é nesse sentido aí de mediação? Quando há um desejo de separação, como é que a doutora fica diante disso aí? Como é que a doutora age diante disso? A nossa vontade como cristã é que o casal permaneça. Deus criou o casamento para ser eterno. Mas ele permitiu o divórcio. Eu, por exemplo, tenho um divórcio. Eu fui abandonada. E eu poderia ganhar muito dinheiro como advogada, fazendo divórcios. Até comecei. E Deus falou, você não vai fazer divórcio, você vai fazer casamentos. Por isso que eu, não sei se eu posso falar aqui, que eu faço casamentos comunitários, gratuitos. Eu já casei mais de 90 pessoas nesses 2 últimos anos. E eu acredito muito no casamento. E é claro que eu fico com o coração muito entristecido, porque eu lembro muito de mim. Porque é uma questão até de consciência. Quando a mulher chega lá, dizendo que não quer mais ficar com o marido. E, às vezes, é um motivo que poderia ter sido resolvido. E eles deixaram se arrastar. E o marido chega lá dizendo que não quer ficar mais com a mulher. E aí, eu vou perguntando por quê. Geralmente, eu separo esse casal. Eu faço cálculos, que é chamado de escuta, né? Escuta ativa separada. E vou escutar esse marido. E depois eu escuto a esposa. E pergunto se posso juntar os dois e se ele falaria aquilo na frente dela e se ela falaria aquilo na frente dele. E quando isso acontece, eles não se separam. Olha que maravilha. Porque, às vezes, são coisas que eles não conseguem falar. Nós temos um pregador, né, Cláudio Duarte, que ele sempre diz que a mulher fala em código e, às vezes, o homem também. O não da mulher é sim e o sim da mulher é não. E ele usa várias ilustrações, né, e não sou muito adepta de algumas questões dele, que eu acho que o evangelho não é para ser exposto dessa forma. E não é que eu seja muito assim tradicional ou conservadora, mas eu levo o evangelho tão a sério, eu levo Deus tão a sério que eu acho que tem algumas questões que não dá para a gente brincar. Então, mas nem todo mundo é imperfeito 100%. Ele tem um lado positivo que eu gosto, que é a comunicação, e ele fala verdades, mas ele tem esse lado negativo de, às vezes, ironizar muito o evangelho, né? Mas nada pessoal. Então, assim, quando esses casais, quando o homem e a mulher conseguem se comunicar e eles acabam ali desistindo daquele divórcio, é claro que o meu coração se alegra, porque Deus fez o casamento para ser eterno. E quando eles não conseguem se perdoar, é claro que eu fico triste por uma questão também espiritual, né? Porque eu sempre assim, eu ponho o meu trabalho a serviço do rei, sempre. Eu faço tudo que o mestre mandar. Então, eu não posso ser uma mediadora judicial e esquecer que eu sou cristã. Eu não posso ser uma mediadora judicial e esquecer dos princípios bíblicos. Então, há coisas que a gente não pode fazer na mediação. Mas parece que com a mulher há aquela intuição de comunicação. E a mulher, às vezes, entende você, porque eu não posso falar de religião, eu não posso falar da Bíblia, mas eu posso perguntar, que o juiz não pergunta, como você se sentiu. Às vezes, ele deixou de ir no aniversário do filho de 1 aninho. Eles estavam em fase de separação e tinha tudo para uma reconciliação.
E ele não foi. Por que você está assim? Por que você está chorando? E a pessoa fala, porque ele não foi no aniversário de 1 ano do meu filho. Aí eu posso perguntar para ela, isso eu posso fazer. E como você se sentiu? Aí ela começa a falar. Isso sensibiliza muito a outra parte. E eles acabam desistindo. Olha, dá para marcar de novo, a gente vai pensar mais um pouco. Quando fala, dá para marcar de novo, a gente vai pensar, eu sei que eles vão desistir. Legal. E isso não tem preço, não tem preço. E eu queria deixar um recado dos mediadores judiciais para não forçar o acordo, que nós somos proibidos de forçar o acordo, e se por um acaso perceber que há uma possibilidade de reconciliação, porque Deus é o Deus da reconciliação, e muitos mediadores não são cristãos, muitos mediadores não são conhecedores da palavra de Deus, mas Deus instituiu o casamento para ser eterno. Então, eu acho que a gente deve lutar, fazer tudo o que a gente puder, para manter a família, que no Brasil está tão... A família no Brasil está tão assim desvalorizada, né? O casamento está tão assim, saiu de moda o casamento, né? Até conversei com o pastor hoje sobre a questão da igreja aceitar a união estável. Eu falei para ele que não aceitava. E ele falou, é a visão sua. Então, assim, um recado para mediadores judiciais para que sejam mais sensíveis a esse sentimento, tanto do homem quanto da mulher, de se perceber que há uma chance desse casal ficar junto. Lute por essa chance junto com o casal. A juíza vai puxar minha orelha aqui. Doutora Tânia, um abraço para a senhora. A senhora acha que dentro dessas sessões de mediações ou de mediação, a falta de comunicação é o grande problema e a grande questão de separação, de rompimento? É essa questão que leva à depressão também. Cláudio Duarte bate muito nisso, porque eu acabei de falar aqui a questão da comunicação. As pessoas não são verdadeiras. Eu não fui verdadeira durante meu período que eu fiquei casada há 12 anos. Meu esposo fazia coisas e ele chegava em casa e estava tudo bem. A comida estava pronta, eu estava ali de banho tomado, eu estava pronta para ir numa festa com ele, e eu não falava do meu sentimento. Novamente, olha, eu estou olhando lá para o ouvinte, não sei se tem pergunta aí. Fale dos seus sentimentos. A questão é falar de forma assertiva. É a falta de comunicação que leva, sim, à separação. É a falta de comunicação que leva as pessoas ao poder judiciário, sim. Ela pode se comunicar, ela pode tentar resolver aquele conflito antes de procurar o poder judiciário para que passe por essa sessão de mediação. Porque se ela não vai procurar e não vai conversar, às vezes ela nem sabe que existe a mediação. E quando ela chega lá, eu pergunto, já participou de uma sessão de mediação? Não, nunca nem sabia, achei que era com o juiz. A população está muito mal informada em relação a isso. E o nosso Poder Judiciário não faz um trabalho para divulgar a importância da mediação. E então eu nem me assusto. Mas a maioria das partes, que geralmente são hipossuficientes, que chegam no Poder Judiciário, se assustam. E me chama, às vezes, de Vossa Excelência, achando que aquilo ali é... Aí, na introdução que eu faço, com os princípios da mediação, eu deixo bem claro. Não vou julgar a causa, não sou juíza, não sou... Aqui não é uma audiência, isso é uma sessão de mediação. Ah, mas o que é isso? Você vai expor o conflito. Eu vou ouvir você. Tanto que eu não vejo o processo. Eu vou ouvir o autor e vou ouvir o réu. Então, é a questão da comunicação. Nós precisamos aprender a falar dos nossos sentimentos, mas de maneira assertiva. Olha, você não fez isso, eu não achei legal. Você marcou e não apareceu. No meu aniversário, eu esperava uma surpresa. Homens, você não chegou nem com as flores que eu gosto, eu estou sempre falando que gosto. Entendeu? Então, é a questão da comunicação. Você, às vezes, chega em casa, ela fez um chuchu com camarão e você come e fica calado, mas você não gosta do camarão. Como é que você falaria para ela que você não gosta do camarão? Meu amor, na próxima vez, faz uma lasanha, porque eu não gosto muito do camarão. E ela fez para te agradar. Então, é uma questão de comunicação. A gente não fala dos nossos sentimentos. Eu vou num evento com algumas pessoas e eu chego lá e não gosto de algumas situações. E eu fico lá calada e não falo. Eu dentro de casa, meu filho mora em cima e às vezes ele fica lá batendo com alguma coisa, isso já é 23 horas, e aí eu vou virar a cara para ele, quando ele der, só quero conversar com você. E pronto, vem bala. Não, chega aqui um pouquinho. O que você estava batendo ontem? Sabia que você estava me incomodando? Eu quero dormir cedo. O que está acontecendo lá? Dá para você... Entendeu? É a forma como você vai falar.
É a questão da comunicação, sim, a causa da separação entre os casais. Fale dos seus sentimentos, mulher, para o seu marido. Marido, fale dos seus sentimentos para sua mulher. Se ela pegou seu carro, se ela pegou dinheiro na sua carteira, que não é crime. Mas fala com ela de uma forma assertiva. É o falar em amor. Jesus exortava, mas ele exortava em amor. Jesus fez o que com Pedro? Quando encontrou com Pedro? Pô, tu me traiu, hein? Tu é isso, tu é aquilo. Não, ele abraçou Pedro. E ele foi traído por Pedro. Ele abraçou Pedro e fez aquelas perguntas, né? Tu me amas? Tu me amas? Tu gosta de mim? Que eu acho que a terceira na tradução é gosta. Sim. Aí ele disse, não, tu sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus não tirou satisfação com ele. E o que a Bíblia mais pede, o que Deus mais pede é que sejamos imitadores dele. Mas eu não sou assim... de pouco tempo para cá, não. De muito tempo, não. É de pouco tempo. Porque Deus ele vai pegando a mesma massa e vai a cada dia fazendo um vaso novo e vai te mostrando aonde você errou. Agora, para ter cura, você precisa reconhecer e falar. O problema é quando a pessoa nega que tem um problema. E os casais, às vezes, negam que tem um problema. Então, a função do mediador também é trazer cura para essas pessoas quando a pessoa fala algo que está em desacordo e está trazendo um prejuízo para ela. Então, numa sessão separada ou até mesmo junto, você pode sim. Como você se sentiu, se fosse você, se coloca no lugar dele, como é que você gostaria de ser tratado. Então, tudo isso é uma questão que envolve sim a comunicação. A falta e a maneira como você vai falar, né?